Pois bem, qual seria então a documentação constante memorial? O memorial ele é constante de diversos documentos e eles estão constantes das alíneas A até P do artigo 32 da Lei 4591 de 64, além de outros documentos que podem ser de interesse do incorporador a juntar no memorial. Tais documentos serão todos prenotados no cartório competente pelo incorporador e, em seguida, o oficial de registro de imóveis deverá começar a qualificação registral da documentação apresentada, ou seja, ele irá começar a analisar a documentação apresentada. E, estando correta a documentação, será feito um registro. Desta maneira, o artigo 32 contém uma lista de documentação que deverá ser apresentado. Recomendo ver esta parte do vídeo em conjunto com a própria lei, que ficará bastante esclarecedor, ainda mais esclarecedor. Por exemplo, a linha A diz: título de propriedade do terreno. Obviamente, deverá aquele que pretende dirigir uma documentação, antes de mais nada, provar ao cartório que ele é proprietário do terreno ou que ele tem uma promessa irretratável e irrevogável de compra e venda, ou cessão de direitos ou permuta, no qual conste cláusula de missão na posse do imóvel, ou seja, na qual conste que ele já poderá entrar na posse do imóvel para dar início ao empreendimento. Então, podemos perceber, como essa própria certidão de propriedade, que o memorial de incorporação traz um rol de documentação que é tudo lógico, porque ele pretende simplesmente comprovar a situação jurídica do incorporador. E comprovar para quem? Primeiramente, o memorial de incorporação, ele deverá ser analisado pelo registrador de imóveis para saber se está corretamente instruído conforme a lei, até para que com isso o registrador de imóveis possa saber que existe uma segurança jurídica naquela alienação. E não só ele, o memorial de incorporação é essencial para que o comprador que deseja comprar um imóvel na planta veja esse memorial, saiba a documentação que está instruindo o memorial de incorporação e com isso se decida se realmente aquele risco jurídico de se comprar o imóvel na planta procede ou não. É evidente que o memorial de incorporação ele deverá estar bem instruído para isso e, portanto, precisa de uma qualificação muito séria efetuada pelos cartórios de registro de imóveis. E, estando bem qualificado, estando registrado, o comprador poderá ir até o cartório de registro de imóveis e gratuitamente verificar as peças, a documentação que foi registrada no memorial de incorporação. Normalmente, para se saber informações de cartório de registro de imóveis, é necessário que se peça certidão. Porém, nos memoriais tanto de incorporação como, por exemplo, de loteamento, a parte poderá, sem gastar nenhum centavo, verificar junto ao cartório de registro de imóveis competente a documentação apresentada. Pois bem, continuando com a documentação, a linha B diz a respeito das certidões que deverão ser apresentadas, como as federais, municipais, proteste títulos, criminais e, enfim, a de propriedade própria de ônus reais, com relação ao incorporador, ao alienante, etc. E por que essas certidões? Porque com isso a pessoa consegue ver a solidez jurídica da empresa e também a solidez financeira. Claro que, mesmo que a empresa tenha todas essas certidões como negativas, ela pode vir a falir. Porém, se ela tiver diversos protestos lavrados contra o seu nome, se ela tiver muitas ações distribuídas, tiver, por exemplo, uma ação pedindo indisponibilidade dos bens, ou então ações criminais contra seus administradores, a parte poderá ver e perceber que esse risco do negócio é muito grande. Então faz todo sentido. Pois bem, continuando, temos no item C, histórico de títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos. Esse histórico é um histórico que o incorporador irá fazer descrevendo como foi a mutação da propriedade, de quem foi comprado, quem adquiriu esse imóvel nos últimos 20 anos. O próximo item é a linha D, que é de extrema importância, que é o projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. Quem são as autoridades competentes para aprovar o projeto de construção?
Normalmente, exatamente a prefeitura municipal, ou no caso Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, que irá aprovar o projeto de construção e, sem esse projeto de construção aprovado, obviamente, o incorporador não poderá levar à frente a incorporação, pois se a incorporação ela se destina a edificar uma construção para a existência futura, imaginem, se nem mesmo estivesse um projeto aprovado na prefeitura, qual segurança se teria que essa pessoa conseguiria levar à frente o projeto de incorporação que ele pretende? Enfim, no item E, existe o cálculo de áreas de edificações discriminadamente, parte global, parte de cada unidade. Este item também é bastante interessante, normalmente subscrito por arquiteto ou engenheiro, que irá dizer quais são as áreas totais, até para o adquirente saber o tamanho do apartamento que ele estará adquirindo. Próximo item é a certidão negativa de débito para a Previdência Social. Atualmente, a certidão é a certidão conjunta federal, que tem tanto os débitos federais quanto para a Previdência Social. Posteriormente, temos o memorial descritivo com especificações da obra projetada. Mais uma vez, a lei ela pretende que se tenha especificações sobre a obra projetada. No item H, a avaliação do custo global da obra. Esse custo é o custo que a obra terá no total. Com isso, a parte poderá analisar se o incorporador ele possui, vendendo aquelas unidades, ele irá levantar capital suficiente para terminar a obra ou não. E com isso saber o risco, não tanto jurídico, mas financeiro da obra, que também é um risco bastante importante. Porque por mais que o incorporador ele tenha um risco jurídico, digamos, zero, se ele não conseguir levar à frente o fluxo financeiro pretendido, simplesmente aquela incorporação irá parar e com isso a unidade não será entregue. Então existe uma análise jurídica e também uma análise financeira que deverá ser feito pelo próprio adquirente. E a lei obriga esse cálculo de maneira que deixa bastante transparente quais são as perspectivas financeiras do próprio empreendimento. Além disso, nós também temos a discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que elas correspondem. O que é isso? O que é a discriminação das frações ideais de terreno? Cada apartamento, quando a pessoa compra um apartamento, ela compra não só apartamento, mas uma área das partes comuns. O que isso quer dizer? Imagine um empreendimento com 100 apartamentos, cada apartamento tendo 1% da fração ideal. Isso quer dizer que o adquirente, ao comprar um apartamento neste condomínio, ele irá comprar o apartamento, porém ele também é dono, ele é condômino em 1% de todas as partes comuns, ou seja, ele tem 1% do elevador, da escada, ele tem 1% do extintor, 1% da porta, da portaria, enfim, todas as áreas comuns, ele possui uma porcentagem nas áreas comuns do próprio empreendimento, ao mesmo tempo que é titular exclusivo das unidades autônomas. Além disso, outra linha, a J exige uma minuta de uma futura convenção de condomínio. Por que isso? Para a pessoa ter uma ideia de como será a vida condominial, como ela será regida. Não necessariamente essa minuta será aprovada pelos condôminos, porém, normalmente se usa o mesmo modelo que a construtora utilizou antes. Desta maneira, para que a pessoa não seja surpreendida ou para evitar surpresas, exige-se a minuta. O próximo item, o item L, é a declaração que define parcela de preço, que trata o inciso 2º do artigo 39. O que quer dizer essa parcela de preço? Essa parcela de preço é apenas nos casos no qual o incorporador ele não é proprietário do terreno ainda, ou seja, ele irá pagar parte do terreno com a venda das próprias unidades futuras. Então, as unidades que serão vendidas, elas irão usar parte desse valor para pagar o antigo proprietário. É relativamente comum isso, porém, na maioria dos casos, o incorporador ele já é o proprietário, de forma que esse item L é obviamente indispensável. O item M
também é no caso de que o incorporador ainda não é proprietário, então ele tem um mandato para representar o proprietário e para vender as unidades futuras. Então também não é um caso tão comum de ocorrer e é um caso que é dispensável. A item N diz a declaração que se fixe prazo de carência, se houver. Também é um item dispensável, no qual o incorporador ele pode ter um prazo de carência ou não. O que é esse prazo de carência? O prazo de carência é um prazo de até 180 dias após o registro do memorial de incorporação que o incorporador pode desistir da incorporação. Com isso, imaginem, o incorporador ele consegue vender apenas 20% das unidades. Ele faz declaração que ele terá que vender pelo menos 30% das unidades no próprio memorial. Se ele vendeu só 20%, ele poderá desistir da incorporação, devolvendo o valor já pago dos adquirentes. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque se ele não conseguir vender um mínimo de unidades para terceiros, simplesmente a incorporação ela pode muitas vezes ficar inviabilizada. Então é melhor que ele desista, devolva o valor e desista da incorporação, uma vez que, tendo poucas unidades vendidas, ele não conseguirá levar o projeto à frente. Isso, obviamente, não interessa mesmo aos compradores. Se tiver passado o prazo de carência de até 180 dias e não houver tido a desistência do incorporador para a incorporação, simplesmente ele deverá, independentemente do número de unidades vendidas ou não, levar à frente a incorporação, ou seja, levar à frente até o seu termo, mesmo que seja com capital próprio. E o item O, que é o atestado de idoneidade financeira, fornecido para o estabelecimento de crédito que opere no país há mais de 5 anos. Ou seja, um banco irá atestar que não tem nenhum problema conhecido com relação àquela incorporadora. O P é declaração, acompanhada de plantas, sobre o número de veículos de garagem e os locais destinados à guarda. Ou seja, são as plantas onde irão mostrar quais são as vagas de garagem e onde elas se localizam. Então, existe um detalhamento muito preciso feito pela lei que permite que um futuro comprador saiba o que ele está comprando e os eventuais riscos. Além disso, pode haver necessidade de documentação complementar. Por exemplo, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, existe a necessidade de uma declaração da Caixa Econômica Federal que o empreendimento se enquadra no programa. A partir de então, o empreendedor poderá ter os descontos de emolumentos cartorários previstos em lei, que pode ser de 50% ou até mesmo 75%. Visando dar ainda mais segurança àqueles que compram unidades oriundas de incorporação imobiliária, a Lei 13.097 de 2015, em seu artigo 55, diz que na alienação ou oneração de unidades autônomas integrantes de corporação imobiliária, parcelamento solo ou condomínio edilício, sendo condomínio edilício aí foi colocado de forma imprópria, com certeza é oriundo não de condomínio edilício, mas sim de instituição de condomínio. Enfim, é devidamente registrado, não poderá ser objeto de evicção ou decretação de ineficácia, mas eventuais credores do alienante ficam subrogados no preço ou no eventual crédito imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos imputáveis ao incorporador ou ao empreendedor, decorrente de seu dolo ou culpa, bem como da aplicação das disposições constantes na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. O que quer dizer isso? A declaração de ineficácia de um negócio jurídico, ele decorre de um reconhecimento judicial de fraude e execução, conforme o parágrafo 1º do artigo 792 do novo CPC.